Muito bem, senhores, olha só, uma outra notícia, inclusive relacionada ao Dia Internacional da Mulher, se refere ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos verificar agora no nosso telão, porque hoje ele anunciou um conjunto de medidas para garantir o direito das mulheres. Essa notícia está lá no portal da Jovem Pan News, à sua espera, para que você fique cada vez mais bem informado. E hoje ele promoveu a criação de uma lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres, uma multa para empresas que não venham a cumprir, obviamente visando aí a igualdade justamente por conta de exercerem a mesma função. E nós não podemos deixar de mencionar aqui que durante esse anúncio de pacote de medidas direcionadas à população feminina, o presidente Lula voltou a chamar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe. Do jeito que Fábio Piperno gosta, meu querido Gustavo Segré. É assim que funciona. O Piperno ele vai falar de golpe 2023 inteiro. Mas tá certo. Agora, você viu que começamos o programa concordando com o Piperno, Serrão e eu, os três. E eu acho que a audiência ficou surpresa por causa disso. Mas essa questão do golpe, da Dilma e tal, se mesmo Lula pensasse isso, deveria demitir um monte de ministros que votaram favoravelmente quando foi votado o impeachment. Eu interpreto que esse golpe só existe na cabeça do Lula, do ponto de vista constitucional, porque o impeachment está previsto na Constituição, foi feito de acordo com o rito constitucional, inclusive deveria conversar até com o próprio Lewandowski, que naquela sessão final lacraram a possibilidade que Dilma não perdesse os direitos políticos, uma coisa que não estava na legislação e que participou também desse famoso golpe. Quer dizer que o Lewandowski participou do golpe, ministros atuais participaram do golpe e ainda assim continua dizendo que é golpe. Não, presidente Lula, com todo respeito, foi uma utilização constitucional para tirar do poder a quem estava levando o Brasil para um beco sem saída. Ô Piperno, você sabe que eu não consigo compreender hoje a postura por parte do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal ao ouvir esse tipo de fala, porque querendo ou não, isso é uma fala antidemocrática, né? Ô Paulo, eu não sei se é exatamente uma fala antidemocrática, eu sei o teu ponto. Quer dizer, o Lula a fala do Lula ela vai contra o que previa a Constituição. Não, porque veja só, se foi um golpe, houve a participação do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Então ele está dizendo que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional criaram, junto com o ex-presidente Michel Temer, um golpe. Ele está indo direto contra as instituições. Ou não? Ou sou eu que estou? Não. Eu entendo esse ponto, né? Ele está insinuando, então, que o Legislativo foi cúmplice de um golpe. Veja, eu já disse aqui que eu acho que tudo que foi feito estava previsto na Constituição. Ninguém tomou uma medida de força. Ninguém mandou lá um grupo de malucos, enfim, alucinados, feito a turma do 8 de janeiro, ou então o pessoal lá do Capitólio, para tirar de uma força. Não aconteceu isso. A Constituição tinha regras e a turma da oposição, dentro dessas regras, conseguiu tirar a Dilma. Aí sobram 2 pontos. Primeiro, o argumento não se sustentou. A história do crime de responsabilidade e tal caiu por terra o ano passado, quando inclusive o Ministério Público pediu o arquivamento daquelas denúncias, porque eram denúncias que não se sustentavam. Mas vejam, aquilo foi também uma medida política e faz parte da regra do jogo. Então, houve uma evidente traição do então vice-presidente da República, eleito com a Dilma e que participou dessa urdidura toda. Agora, o que o Lula pode argumentar? Eu, se fosse ele, inclusive, conselho não se dá, mas enfim, se fosse o Lula, faria um adendo a isso aí. Foi um golpe político. Ou seja, foi uma traição política. Agora, do ponto de vista institucional, tudo o que aconteceu estava previsto na lei. Ô Serrão, e esse silêncio por parte do Congresso e do Supremo em relação a essa fala? Pois é, né? É a 4ª vez que Lula fala isso. É a 4ª vez. Já dá para pedir música no BBB, ou da Nicarágua, ou da Venezuela, ou de Cuba. Uma vergonha. Isso é atentado contra o Estado de Direito, claro. Declarações que não combinam. O Piperno tem toda a razão. Se Lula acha que foi um golpe, ele deveria deixar claro que foi um golpe político.
aí sim, aí cabe. Aí, ali você pode incluir no golpe político a questão da traição, a questão do cuidado que Dilma não teve na relação com o parlamento e perdeu a base, e aí foi golpeada politicamente, ok. Mas do ponto de vista legal e constitucional, tudo se obedeceu aos termos da lei. Então, seria interessante, e Lula corre esse risco, que alguém do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso lhe dê 48 horas para explicar essa quarta acusação de que o Congresso e o Supremo promoveram um golpe contra Dilma Rousseff. Muito bem, senhores, daqui a pouquinho, inclusive, nós já temos o nosso Vitor Brown, meu querido Edu Novak, ainda. Daqui a pouquinho o nosso Vitor Brown vai contar para a gente quais serão os destaques da edição desta quarta-feira dos Pingos nos Is, mas eu queria continuar sobre essa discussão, Segré, porque eu acho o seguinte, não querendo de maneira nenhuma provocar vocês por aqui, mas eu acho que se fosse o Bolsonaro tivesse dito que foi um golpe, um processo de impeachment, seja lá qual for, a reação do Piperno ela seria um pouco diferente, você não acha? E ele teria 48 minutos para se explicar. Como é que você vê isso? Já estamos acostumados, Paulo, que se teria sido Bolsonaro quem falasse a mesma coisa que o Lula, ou fizesse a mesma coisa que o Lula, a imprensa entraria com tudo contra o presidente e os comentários nas redes sociais estourariam e colocariam como um trend topic. Mas não é Lula. E por algum motivo que a gente desconhece ou supõe, mas não tem como afirmar, tudo é mais permissível. Se é Lula quem fala alguma coisa, é Lula. Então, como ele fala coisas que depois se arrepende ou não lembra, não tem problema. No caso de Bolsonaro, então, teria sido diferente. Mas é uma questão corriqueira. Já acostumamos o que isso não é uma situação boa. Porque, de alguma maneira, um peso não deveria ter duas medidas, teria que ter uma só, independente de quem fala. Se está certo, parabéns, se está errado, crítica construtiva, educada, institucional e constitucional. Mas não é o que nós vemos hoje. Serrão, por favor. Não, lamentável. O presidente Lula precisa rever muito depressa duas posturas deles que estão deixando aí a situação política problemática. Primeiro, presidente, pare de falar de Bolsonaro. Fale do seu governo, o que você vai fazer. Segundo, não repita mais essa história de golpe contra Dilma Rousseff. Você também traz contra você Michel Temer e pode uma hora lá, uma parte importante do MDB que você precisa dela para votar, destruí-lo na hora das votações no Congresso. Piperno, por favor. Olha, eu acho até bom que o Lula não fale, não repita declarações do Bolsonaro. Não pode pensar como o Bolsonaro, não pode repetir as barbaridades que o Bolsonaro diz por aí. O Lula erra em muitas coisas. Aliás, eu faço críticas aí porque às vezes ele fala demais. E eu acho que ele é experiente o suficiente para saber que de vez em quando, e ele sempre foi bom nisso, né? Em diminuir o tamanho dos problemas, das crises. Agora, é importante também que, de fato, ele não diga o que o Bolsonaro disse. É o que o Bolsonaro falou, não só no verão passado, como em todos os outros. Eu já trouxe aqui, por exemplo, declarações do Bolsonaro quando era deputado. Isso é fácil achar, eu tenho aqui todos os links. Por exemplo, Bolsonaro falando sobre as milícias do Rio de Janeiro, defendendo em pronunciamento na Câmara dos Deputados as milícias do Rio de Janeiro. Eu já vi, por exemplo, eu tenho aqui também texto do Bolsonaro comparando o índio brasileiro com o índio americano, dizendo, puxa, ainda bem que lá eles deram um jeito, né? Nos índios americanos e aqui a gente devia fazer a mesma coisa. Então, de fato, o Lula não pode se igualar nesse campo.